Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje finalizando a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, parte clássica, né? A terceira parte de Hades, a parte dos Elísios. Vamos falar um pouco aqui no final dessa parte. Não vou entrar no próximo vídeo do Next Dimension, que eu preciso ver toda a história para poder falar dele certinho, mas vamos terminar por aqui na saga dos Elísios. Continuando da onde paramos da última vez, né? Os Cavaleiros de Ouro se sacrificaram, destruíram o Muro das Lamentações e os Cavaleiros de Bronze foram até os Campos Elíseos, que seria o Paraíso, para poder confrontar Hades diretamente, né? Aqui nos é revelado que tanto o Inferno quanto o Paraíso foi criado pelo Hades. Ele criou as duas coisas, então ele comanda ali as regras do lugar, né? Mas aqui é uma coisa muito rushada. Seria a parte mais o ápice da luta, né? Seria o auge aí do confronto, mas foi extremamente rushado pra mim. Então já é uma crítica que eu coloco aqui que foi bem rápido, uma coisa assim muito, muito direta. O que eu não acho ruim que é direto, mas pô, quando o personagem ele é mal aproveitado, eu acho que fica ruim. Quando é já estabelecido quem é um personagem, fica legal. Por que eu falo isso? Porque aqui existem três vilões, né? Nessa parte da saga, que é o Thanatos, o Hypnos e o Hades, né? O deus da morte, o deus do sono e o deus dos mortos, né? Então, até o momento, todo mundo falava de Hades, você já tinha o nome dele citado várias vezes, só que você não tinha visto ele em ação ainda. Então, mesmo que você não tenha visto em ação, você já conhece, você sabe que ele está ali, sabe que ele é o principal antagonista, beleza, você já tem uma pré-definição de quem é o cara. Mas o Thanatos e o Hypnos não, sabe? Eles não são citados no primeiro arco. No finalzinho do segundo ali do Inferno, no Muro das Lamentações, eles são citados, que a Pandora fala deles, os deuses gêmeos, e aqui é onde vão encontrar. Aí o que acontece? Os deuses gêmeos são quem arquitetou tudo, vamos lá. Eles estavam presos pelo selo de Atena também, assim como os Sapores, né, como os espectros, só que a Pandora libertou eles antes do tempo. Então, eles ficaram, o que não faz sentido, né, ela ter libertado eles antes do tempo, mas beleza, que tem a questão tem que ser um cavaleiro de ouro no mínimo para poder tirar o selo de Atena, mas beleza. Ela tirou o selo, os deuses gêmeos se libertaram, são deuses, né, e eles arquitetaram todo o processo do corpo do Hades, que era o Shun, de planejamento, todas as coisas, assim, eles são a fonte estratégica por trás de todo o exército, né? Eles agem para o Hades, então são servos, são deuses, mas deuses servos a Hades, né? Então, daí que tá, três deuses que você tem que ver dessa vez. E aqui eu acho uma coisa extremamente interessante de se notar. Por quê? Na saga anterior, eles enfrentaram Poseidon, que é um dos três grandes deuses do Olimpo, né? É um deus super poderoso. Já não basta ser deus, ainda é super poderoso. Aqui é interessante, por quê? Eles enfrentam Thanatos e o Hypnos. O Thanos separados, eles enfrentam eles juntos, né? Mas eles enfrentam o Thanatos primeiro. Cara, o deus da morte ali, o Thanatos, ele simplesmente é onipotente, cara. Você vê assim, lá na luta contra Poseidon, os cavaleiros, se você parar para pensar, em nenhum momento eles derrotaram o Poseidon. Eles mal bateram nele, né? Tipo, afetaram. Acho que, se não me engano, eles acertaram um golpe no Poseidon, porque eles se juntaram os três lá para dar um... Na verdade, eles ficaram dois golpes, né? Que foi a flecha de Atena e o flecha de Sagitário, e depois um golpe dos três cavaleiros lá, o Cavaleiro de Ouro, né? Mas de qualquer forma, foi golpes que acertaram, não machucaram em nada Poseidon, só despertaram o poder dele total. E com o poder total, ninguém nem deu pro cheiro, né? A Atena teve que interferir lá para poder dar ajuda. Só que assim, isso não mostra, a luta em si contra Poseidon não mostrou como é lutar contra um deus de uma verdade, porque lá tinha muito do Julian Sol ainda. Ele ainda não estava completamente despertado, tipo, ele tinha o poder do Poseidon, mas ele não sabia como usar. Então tem esse asterisco aqui no ponto. Aqui não, aqui eles enfrentam Thanatos e o Hypnos, e eles são deuses mesmo. Eles não têm corpo, o corpo que eles dominaram lá, que eles se utilizaram, eram de humanos, né? Ou deles mesmo, acho que é de humanos, que eles apossaram, só que eles têm controle total, eles não têm nada do resquício do humano que tá ali. Eles simplesmente dominaram o humano e falaram, ó, seu corpo é meu, já era, foda-se. Então, tipo, eles meio que mataram o humano e falaram, ó, a gente tá dominando o seu corpo. E aqui a luta é totalmente desequilibrada, né? Primeiro o Seiya luta contra o Thanatos, ele tenta sobreviver, o Thanatos arrebenta ele de todas as formas, o Seiya não faz nada, aí aparece o Shun, também dá uma segurada ali, mas também não faz nada, depois aparece o Shiryu, aparece o Yoga, aparece o Ikki, aparecem todos, né? Todos se juntam contra o Thanatos, os cinco juntos, não dão conta. Aqui a gente tem que levar em conta algumas coisas, né? O Seiya já estava prejudicado, ele havia perdido a luta para o Radamantis já,
Ele tinha perdido pro Lune de Balron, ele lutou contra o Caronte, ele lutou contra muita gente, né? Então ele já chegou meio cansado, meio defasado, ele levou uma porrada ali imensa do Thanatos, então assim, ele foi totalmente espancado. O Shiryu teve a luta lá contra os três espectros, que foi o auge ali da participação dele. O Yoga contra o Minos, teve os dois perdendo pro Lycaon, também Lycaon, não sei se fala assim. Então assim, e o Shun que praticamente não lutou contra ninguém, né? Só se defendeu e apanhou. Então todos eles chegaram de alguma forma um pouco mais exaustos do que deveriam, mas estavam cansados. De qualquer forma, eles apanharam, o Deus lá não deu uma chance, eles não conseguiram tocar no Thanatos. Acho que é o momento mais próximo de tocar no Thanatos foi o Pegasus, né? Eu sei usar o turbilhão de Pegasus, que aí ele literalmente encoxa o cara e dá um golpe. Então só de encoxar, ele encostou, para não dizer mínimo, né? E o Ikki que conseguiu soltar um golpe que foi rápido o suficiente para tirar o elmo do Thanatos, que ele não esperava aquilo. Aí você vê o nível que o Ikki tem, né? Ele conseguiu acertar alguma coisa ali no Thanatos, na cabeça, tirar o capacete dele. Então, fora isso, os Cavaleiros de Bronze tomaram couro. Aí tem um momento épico da história ali, que é o Poseidon ajudando as armaduras de ouro a irem até os Elísios. O que não faz muito sentido pra mim, tá? Porque... não, até que faz um pouco sentido, não vou reclamar tanto. Porque o Poseidon fala ali que ele quer dominar a Terra, mas ele não quer exterminar os humanos. Ele só quer repovoá-los. Porque ele acha que o que tem hoje ali só tá fazendo mal. Que pode ter coisas boas ainda. Então ele não é contra o humano em si. Ele é contra a situação atual. Então ele não quer que o Hades domine, também porque ele não quer que um rival dele tenha o domínio da Terra, porque é ele que quer. E porque ele não acha que tem que ser extinto. Então ele ajuda os Cavaleiros de Bronze. Ele transporta as armaduras de ouro do inferno para os Elísios, que precisa ter uma força divina autorizando, né? Que é aquela dimensão dos deuses. Então as armaduras chegam lá, aí temos aquele momento maravilhoso dos 5 Cavaleiros de Bronze com as 5 armaduras de ouro que eles usam. Foda, é essa hora que eu acho que foi rushada, porque aqui tipo, você fica, cara, que sensacional, os Cavaleiros de Ouro, os de Bronze estão Cavaleiros de Ouro, vai conseguir dar uma luta contra o Thanos, vai ser uma coisa bacana pra caramba. E não foi o que aconteceu, simplesmente o Thanos só falou, armadura de ouro, legal, pô, mas eu sou um deus, isso aí não serve pra nada. Ele simplesmente faz assim, as armaduras vêm um pó, ele destrói 5 armaduras de ouro com um estalar de dedos, sabe? Ele faz um golpe lá e pum, destrói as 5, evapora. Aí você fica pensando, cara, como? Porque as armaduras de ouro, é dito várias vezes que elas nunca foram destruídas. Elas foram danificadas, perde pedaços, arrebenta, mas elas nunca foram viradas pó, elas nunca foram destruídas em si. E o Thanatos, um deus, faz só assim, e já acabou com tudo. Você ficava, caralho, mano, como é que esse cara é foda? E ele é um deus menor ainda, não é um deus dos 3 grandes, né? Então, o que eles lutaram contra o Poseidon, você vê a diferença, o gap de poder, né? Como o Poseidon não utilizava toda a sua força e esse aqui usa. Na hora que ele usa toda a sua força, as armaduras se viraram pó. Aí você pensa, eu pensava naquilo ali, falei, cara, acabou, né? Nenhuma armadura foi pro saco, nem as de ouro sobreviveu. Já era, mano, deu F, né? Morreu todo mundo. Só que aí surge uma pegada muito foda, que eu gostei muito, achei uma puta sacada de roteiro, uma das partes que eu mais gostei, que são as Camuis, né? Vulgas Camuis, né? Porque elas não são Camuis, mas são vulgas. O que acontece? Quando as armaduras de bronze foram lá revividas pelo Xion, elas foram revividas pelo sangue da Atena, né? Que as atualizou e deixou elas bem mais resistentes do que o normal, sangue divino, né? E por conta disso, ao elevar o cosmos ao seu limite máximo, a armadura que foi banhada pelo sangue, ela atinge seu estado máximo. Então as armaduras de bronze, elas ficaram como que eu posso dizer? Um estado sublime, é o máximo que uma armadura pode chegar. Ela não chega no estado divino, eles falam isso. Elas não são as armaduras divinas ainda, elas não chegam nesse patamar, mas elas ficam próximas, então eles têm um nível de defesa surreal. Só que aqui entra uma coisa que eu sempre venho falando aqui e vou repetir porque eu acho que é muito importante. Sempre digo, as armaduras, elas têm vida, têm vontade própria, elas conseguem interagir. E aqui a prova definitiva disso, quando principalmente o Seiya aparece ali logo que ele é o primeiro a ter a armadura dele revelada. Na hora que a armadura se transforma numa pré-Kamui, vamos pôr assim, ela consegue dar poder para ele. O cosmo da armadura fica imenso juntando-se ao do Seiya, tanto que o próprio Thanos fala, cara, o Cavaleiro de Bronze não chegava nisso. Agora ele está conseguindo me acertar. Então assim, a evolução é muito grande, não foi só, como que eu posso dizer, não foi só o Seiya que ficou forte. A armadura interagiu assim, fez uma simbionte com ele, que deixou ele quase no nível divino. Então o Seiya conseguiu lutar, conseguiu bater no Thanatos, mais do que isso, ele matou o Thanatos, sabe? Então ele conseguiu lutar contra um deus por conta da armadura, tá? Porque o cosmo dele já era um cosmo quase dourado,
Ele não conseguiu fazer frente contra o Thanatos em nenhum momento, e quando a armadura ficou no nível quase divino, ela conseguiu sim ampliar o cosmo dele. E isso é extremamente falado. Tanto que com o Ikki acontece a mesma coisa, porque o Ikki tenta lá, o Seiya mata o Thanatos, né? Aí o Hypnos aparece, vê o irmão dele morrer, e ele vai lutar contra o Seiya. Só que aí o Ikki sempre fala assim: Seiya, vai lá salvar a Athena, que ela de novo está sendo presa, vai lá salvar ela, que eu vou segurar ele aqui. Aí ele fica: mano, você não tem armadura, você não pode fazer nada, né? Sua armadura é uma porcaria, você nem sangue da Athena você teve. Então o Ikki não tinha sangue da Athena. E ele tenta segurar, só que na hora que ele vai morrer, o Shun usa a arma corrente e ele consegue segurar o Thanatos, o Hypnos, também revelando a armadura divina. Todos eles vão revelar a armadura divina. E o Ikki vai atrás do Seiya sem armadura, né? Vai os dois atrás da Athena e o Shun fica ali. A batalha aqui é interessante. O Shun luta contra o Hypnos, eles têm uma luta até que interessante, só que o Hypnos ainda é um deus. O Shun é quase alcançando. Então, assim, o poder está equilibrado sim, está um pouco mais pro Hypnos ainda, que ele é um deus completo, né? Então eles têm assim uma diferença pouca, mas tem. Então o Hypnos vence o Shun. Mas assim, uma luta bem interessante, coisa rápida também, mas bem interessante, e o Hypnos consegue derrotar o Shun. Aí o Shiryu e o Yoga, que estavam ali só assistindo de camarote, né? Eles também vêem as armaduras deles, eles também elevam o cosmo, chegam os dois num pré-divino. Só que aqui é interessante, porque sempre houve a questão do honra, né? Um contra um e tal. Aqui não teve nada disso, tá? O Shun perdeu a luta lá pro Hypnos, os dois se juntaram, o Yoga e o Shiryu, os dois foram contra o Hypnos, só de uma vez só. Ó, foda-se. Mas dois contra um mesmo e acabou. E eles dois juntos matam o Hypnos. Então, a força dos Cavaleiros de Bronze, junto com as armaduras super poderosas, deixaram eles quase um cosmo divino. Então, eles conseguem lutar contra os deuses agora. E ficou muito claro assim: eles mataram dois deuses, tá? Plenos. Dois deuses sem divisão de almas, simplesmente plenos. Aí tem a questão: eles vão até onde está a Athena, acham ela, toda aquela questão: a gente não consegue destruir o vaso, blá 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 blá. O sangue da Athena está escorrendo lá no chão, o Ikki chega perto. Ele toca no sangue de Athena, o sangue toca nele, lá acontece, e isso toca na armadura, que a armadura dele ainda tinha um pouco, né? E ela também se transforma numa armadura divina. Aí tem toda. Mano, as armaduras divinas são lindas, bonitonas. No mangá, se não me engano, a ideia era colocar elas todas douradas, né? Pra ficar parecido com os Cavaleiros de Ouro, só que no anime eles modificaram para as cores originais das armaduras de bronze, que eu achei muito melhor. As armaduras de bronze com a cor original, de uma forma muito dourada, muito riqueza de detalhes, ficaram lindas. Nossa, muito, muito bonitas as armaduras, ficaram maravilhosas. Aí tem a luta fantástica, que aí você vê a alma do Hades, né? Ele tem uma alma, o que é interessante de se pensar, porque Deus ali não é onipotente, não é onipresente, né? Os deuses não são onipresentes, eles têm alma. Cara, isso é foda, então ele tem um ponto fixo aonde eles vivem, né? Então a alma deles existe, que é uma coisa assim, caramba, abordado que nunca foi dito, né? Mas que tá ali, obviamente você consegue ver, tanto que eles prendem a alma de Poseidon numa jarra, no vaso, né? E tem a alma de Hades aparecendo também. Então Hades está ali, circulando, tentando insultar os caras, porque o cosmo dele ainda está influenciando a lua lá, os planetas. A Athena está morrendo e já vou ganhar. Só que chega uma hora que eles atacam o corpo do Hades, porque o Hades tem um plano, né? Ele quer dominar a Terra, mas ele quer usar o corpo que ele tem preservado desde a primeira época, desde o primeiro milênio. Ele gostou de um corpo mortal, utilizou uma vez, foi machucado, então ele preservou. Falou: ó, eu gosto desse corpo, eu vou deixar ele aqui guardado, por quê? Quando eu conseguir dominar a Terra, aí eu uso ele, fico bonitão e já era. Essa é a ideia dele. Então ele ficou, todas as guerras que ele domina algum humano para apoderar, é para preservar esse corpo. Quando os Cavaleiros de Bronze souberam que o corpo estava ali, eles foram atacar esse corpo de uma vez só. Aí o Hades falou: puta, fudeu, não tem ninguém para me defender aqui agora, eu vou ter que me defender. Então ele entra no corpo que ele precisa lá, mostra ele muito imponente, né? E eles começam a batalha. Aí a luta o Seiya e o Ikki brigam com o Hades, levam um couro, aparece a Athena, aí a Athena se solta sozinha, tipo, nossa, se ela estava presa porque queria, tá, outra vez que não faz sentido, mas ela estava presa porque queria, aí ela se liberta sozinha, o Seiya finalmente entrega a armadura dela pra ela, né, a armadura de Athena, a armadura de Athena se revela. Então a gente tem duas armaduras divinas aqui, já mostraram de Poseidon antes, agora mostra de Athena, mostra de Hades. São armaduras incríveis, a armadura de Athena é fantástica, a do Hades também é muito bonita. E começa a briga de deuses, né, que é cosmo pra cá, cosmo pra lá, tentando sobressair o outro. E os Cavaleiros de Bronze ali na miúda, eles não lutam, a Athena separa eles, protege numa bolha. Ó, vocês já lutaram demais, agora eu vou brigar com esse cara aqui. Só que a Athena só apanha, cara, ela só apanha, ela tá apanhando, ela não tá conseguindo seguir um golpe. E numa sacada de sorte, o Seiya dá um golpe lá super fodão, que ele acerta o Hades sangra, ele apanha, ele leva o golpe. Lembra que ele tá no nível quase divino Seiya, então ele consegue acertar o Hades. Só que nesse tempo, o Hades consegue acertar uma espadada no peito do Seiya.
Aqui, depois já vou falar desse ponto, mas aí os Cavaleiros de Bronze se revoltam com isso, né? Os que sobraram lá viram o companheiro dele ser ferido e eles se juntam com a Atena do Cosmos dos 5 juntos, derrota o Hades e eles conseguem literalmente matar o corpo do Hades. Mas eles mataram o corpo. A alma de Hades é uma alma divina, ela não pode ser morta. Ela pode ser presa, não morta. Então eles mataram o Hades, o corpo dele morreu, que é o que ele queria sempre. Então e começa a desfazer todos os coisas que ele fez. O inferno se desfaz, o Elísio se desfaz, a Atena leva todo mundo pra fora dali, volta pra terra e fim de papo, né? Até mesmo sem todo machucado, com a espada no peito, volta pra terra. Aqui é o final da saga, tá? Aqui acaba o Cavaleiro do Zodíaco. Tem a Nox Dimension, que depois mostra, mas que eu vou falar depois mais à frente. Mas aqui é onde termina a série dos Cavaleiros. Eles derrotaram Hades, venceram a Guerra Santa, e voltam pra terra e mais 200 anos de paz. A ideia que eu entendi é que quando eles derrotaram Hades, eles mataram o corpo original que ele queria, não tem mais motivos para o Hades invadir a Terra, porque ele queria invadir para dominar com aquele corpo. Sem aquele corpo, ele não tinha motivos. Então, pelo que eu entendi, a ideia era o quê? Acabou, eles venceram o corpo do Hades, vai ter paz e nunca mais vai ter invasões. Tipo, meio que acabou a briga por poder. Mas assim, eu acho que isso é fraco. Eu acho que isso é fraco, não faz sentido, né? Mas beleza, parece entender isso. Não sei se é essa que é a intenção do autor, mas deu a entender dessa forma. É uma coisa que eu não curto muito. Cara, o Seiya devia ter morrido ali na série. Ele levou uma espadada no peito, no coração, sabe? Atravessou a armadura dele, furou o coração dele, ele já apaga na hora ali. Aí, na Next Dimension, mostra que a espada do Hades, ela não ataca fisicamente, ela ataca a alma e prendeu. Não, peraí, pode até ser que ela ataque a alma, ela prenda a alma do Seiya, mas cara, literalmente ela furou o coração dele. É uma espada física, sabe? Ela é sólida, então ela bateu ali e furou o coração, o Seiya morreu. Ela era pra ter morrido, mas não. Eles têm toda uma conjugação ali, mas que eu acho que foi meio vago, mas beleza. Se tivesse utilizado o escudo de Atena para curar, sabe? Alguma coisa dita ali no momento para poder, a gente conseguiu salvar a vida dele, mas a alma ficou presa. Aí chega em Next Dimension, aí faz sentido, mas em nenhum momento fala isso, que a vida dele foi poupada, foi preservada por alguma questão milagrosa de Deus. Não, simplesmente ele levou um furo ali e morreu, mano. Mas bom, segue o plano, né? Aí outra coisa que eu acho fraco também. Eu achei que foi muito rushado isso e tal, mas o Hades com esse plano mirabolante. Eu adorei a ideia do plano de alinhar os planetas, fazer um eclipse total para sempre. Achei uma ideia maravilhosa, foi muito bem bolada. Eu não gosto dessa questão do corpo dele. Pô, ele tinha um corpo que ele queria preservar, para utilizar quando se dominasse, até aí, beleza. Só que assim, eles mataram o corpo, né, tipo, venceram lá e simplesmente o Hades desistiu? Assim? Não, cara, eu acho muito fraco, tipo assim, o corpo do Hades morreu, mas ele é um deus, assim como o Thanatos e o Hypnos, os dois são deuses, os corpos deles morreram, porque eles perderam a luta contra os Cavaleiros de Bronze, mas as almas não morrem, cara, tipo, eles são deuses, eles não morrem, e o que aconteceu com a alma deles? Sabe, devia ter alguma forma de se prender, assim como em Lost Canvas eles fazem. Essa parte do Lost Canvas ficou muito boa porque eles pensaram nisso, eu achei muito legal, mas aqui eu acho meio vago, simplesmente, matamos deuses e eles estão ali vagando, tão felizes, né? Pô, nada a ver, cara, porque tem o novo história do Cavaleiros que eu tô adorando, que é a Re-Rise of Poseidon, que é o renascimento de Poseidon, que o Hades aparece ali. Você vê que a alma dele tá livre, a alma dele tá viva, né, um pouquinho. Ele tá com a alma intacta, ele tem desejos, então ele compartilha um pensamento com Poseidon. Eles trabalham juntos para poder evitar uma catástrofe, né, no mundo. Então, Hades está ali. Por que ele simplesmente foi embora, sabe? Ou as coisas destruíram? Porque ele não morreu, cara. Mas beleza, vamos lá. Eu não entendi isso como ainda muito bem. Pode ser que, se alguém puder me explicar melhor, eu vou ficar feliz. Mas, cara, esse aqui é o arco mais rushado. Tem coisas muito incríveis. Eu gosto muito das armaduras divinas, acho elas incríveis. Acho fraco eles terem utilizado pouquíssima armadura de ouro. Seria o ápice ali, seria o momento que tu tá esperando os 5 armaduras de ouro e não dura nem 3 páginas, sabe? Eu acho muito fraco. Acho que 5 páginas no máximo. Então, infelizmente, a gente teve um ápice queda ao mesmo tempo muito rápido, mas as armaduras divinas vieram para compensar e elas são fodas. E Hades em si, no geral, o arco de Hades, ele é bem completo, né? Tem todas as nuances. Os Cavaleiros de Ouro tem destaque, os de Bronze tem destaque. A Atena tem uma lutinha ali no final para falar que ela fez alguma coisa, mas pra mim ela tem as piores decisões aqui, do que ela já teve decisões ruins em Poseidon. Aqui ela teve os ápices das decisões ruins. Cara, que Deus da sabedoria, mais borocochó, né? Borocochó. Então, assim, tem muitos erros, mas no geral eu amo Cavaleiros do Zodíaco, gosto muito de ler isso, até leio várias vezes ainda, mas assim, tem muitas coisas fracas, muitas
variáveis que deixam o roteiro bem falho. Então eu não posso ser hipócrita dizer que é perfeito, porque não é, longe disso. Mas eu gosto demais, então, pô, não tem como, mesmo com essas falhas, não consigo não gostar. Não é minha ideia também deixar ninguém odiando Cavaleiros, que eu gosto muito, quero que vocês leiam, quero que vocês assistam, porque é fantástico. Só que tem erros, eu só tô aqui falando o que eu penso, que eu acho que é errado, que podia ser melhor abordado ou melhor dito, né? Tem depois dessa saga vem Next Dimension. Cara, Next Dimension eu gosto, pra quem gosta de Cavaleiros, é legal porque é uma história nova, canônica, que tá seguindo uma saga de Zeus, que todo mundo quer, eu sou um deles, eu quero a saga de Zeus, que vai literalmente finalizar todo o arco de Cavaleiros. Só que assim, pô, demora pra caramba, demora muito pra ser lançado. O Next Dimension demorou acho que quase 10 anos pra ser concluído. Meu, é uma coisa louca que demora demais. É mais um arco das 12 casas, de subir de novo as 12 casas, o terceiro, canonicamente falando, sabe? Então é uma repetição, todo aquele processo. Apesar de que tem coisas incríveis em Next Dimension, incríveis. Eu vou falar disso no próximo vídeo. E, pô, espero. E já tá lançando agora a segunda parte ali, que acredito eu que vai entrar na saga de Zeus. Eu espero que isso aconteça logo, tá? Então é isso, gente. Finalizando a saga Cavaleiros Zodíaco. Obrigado a você por ter acompanhado. Espero que tenham gostado, né? Eu amo falar de Cavaleiros. Ah, eu nem mostrei, mas essa aqui é a armadura, é o Hades, ó. Mostra ele. Só não mostra a armadura de Atena aqui, infelizmente. Mas depois tem nos desenhos aqui dentro que mostram também. E com isso eu vou ficando aqui, gente. Muito obrigado por acompanharem, obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu deixo meu beijão aqui pra vocês. Valeu demais por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau!